Eu vou convidar a igreja para meditar na palavra dessa noite em Jeremias. Há pouco eu disse que o livro de Ezequiel é próximo de Jeremias, então é só você, na verdade, voltar um livro sobre as Escrituras e abrir a Bíblia Sagrada. Nós lemos Ezequiel para o louvor, né? E Ezequiel, para quem não sabe, é um profeta contemporâneo a Jeremias. Então os dois viveram na mesma época. Livro de Jeremias, capítulo de número 29. Aleluia. Quem crê que Deus vai falar essa noite, diga amém. Amém. Então diga ao pessoal do seu lado enquanto todos estão procurando a Escritura em Jeremias 29. Diga ao seu irmão do lado, você que já achou, está procurando. Diga, é hoje, mais uma vez, que Deus fala aos nossos corações. Mas tome posse da tua bênção em nome de Jesus. Amém? Palavra profética, em nome de Jesus. Palavra de força, né? Glórias a Deus. 29 de Jeremias, todos encontraram? Então vamos meditar no versículo 11 juntos. Mensagem já muitas vezes lida aqui na comunidade, né? Mas hoje Deus quer que nós preguemos em cima desse versículo. E qual é o versículo 11 de Jeremias 29? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, mais uma vez lida a pequena porção da tua palavra, mas que será um banquete para o teu povo, que teu Espírito é que age em tudo e em todos, que testifica aquilo que o Senhor revelou para esta noite, para que todos que esta noite estiverem em espírito e em verdade, ouvindo a mensagem do teu Espírito, possa ser edificado na fé e o teu nome glorificado, porque haverá então edificação e haverá crescimento, haverá então discernimento, e esse teu filho, tua filha que ouviu a palavra desta noite, ou que ouvirá, obviamente, sairá daqui transformado, para que o teu nome seja glorificado em um nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos falar hoje, esta noite, vamos falar sobre o verdadeiro sentimento, o real sentimento que Deus tem por nós. E nem sempre nós compreendemos esse sentimento, porque assim como um bebê não compreende às vezes o não da mãe e do pai, não, ele fica com aquele biquinho, aquele beicinho, né? Quem tem bebê ou já teve sabe que é assim. Às vezes você fala um não e faz aquele beicinho, aquele biquinho de quem não concordou com o seu não. Mas não é que não concordou, não está compreendendo que para ele era muito importante fazer aquilo que ele queria fazer ou ela queria fazer, né? E aquele não, então, é incompreensível para aquela criança. E assim somos nós diante do Todo-Poderoso. Muitas vezes o nosso Deus, nosso Pai, nos fala não de uma forma direta ou indireta. E nos fala não através de várias formas, nos exorta. E às vezes nós não compreendemos o sentimento de Deus naquela hora. Mas fique em paz, amados, porque com o tempo, assim como um bebê cresce e vai ter um amor muito especial pela mãe, pelo pai, assim também você e eu, crescendo nós na graça e no conhecimento do nosso Deus, nós cada dia mais vamos amá-lo mais e mais. Amém, querido? Você crê nessa revelação? Então fique em paz, procura mesmo fazendo um biquinho, fica juntinho do teu pai, porque você depende dele, assim como um bebê depende da mãe e do pai. Amém? Glórias a Deus. Então vamos para a glória de Deus detalhar um pouquinho mais. Deus é Espírito, nós também o somos. A Bíblia diz que o nosso verdadeiro ser é o ser interior. O homem espiritual, o homem interior é o Espírito, amém? O Espírito e a alma, o corpo é apenas uma das partes que integra para nos fazer ser humano. Mas na verdade o homem não precisa do corpo, o homem sim, mas o ser interior, o verdadeiro ser, que é o Espírito, não precisa na eternidade do corpo, desse corpo físico. Então é um mistério de Deus, o qual ao sairmos desse corpo nós vamos reconhecer isso, mas enquanto estamos neles nós temos dificuldades de compreender a Deus. É por isso que Deus nos pede que nós andemos sempre em espírito e em verdade. Amém, amados? O que eu quero peço para a igreja lá em Lucas, no capítulo 4, porque aí está a grande dificuldade do ser humano. Nós somos também carne, e isso nos impede de ver muitas vezes a glória de Deus. Mas veja o que Deus nos revela através de Jesus, quando Ele pela primeira vez abre as Escrituras Sagradas e pede a palavra em um púlpito. Isso aconteceu lá em Nazaré, quando Jesus, no capítulo 4 de Lucas, pela primeira vez ele então pede a palavra.
Ele vai direto no livro de Isaías, lá no capítulo 4, no versículo 18, mais especificamente, ele lê a mensagem que está escrita no livro de Isaías, que diz, todos encontraram? Lucas 4, 18? Que eu falei há pouco que nós, por sermos carne, temos essa dificuldade de compreender o não de Deus, de compreender a exortação do nosso Pai. Assim como um bebê tem dificuldade de compreender isso da mãe e do pai. Então veja em Lucas 4,18 que ele veio para restaurar a visão. Ele diz que ele veio fazer a gente ver as coisas. É para isso que Jesus veio. Ele então lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vocês podem dar glórias a Deus por isso? Nesse momento, o livro de Isaías se cumpre em Jesus quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me separou para evangelizar, contar boas novas aos pobres, né? E você quer falar pobres de espírito, não é nada financeiro e nada físico aí. E todos nós somos pobres de espírito, nascemos num estado de pobreza, de miséria espiritual. Precisamos ser novamente transformados e renovados. E ele continua dizendo, lendo o que está escrito no livro de Isaías: enviou-me para proclamar libertação, que proclamar é anunciar, né? Proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos, ou algumas Bíblias dizem restauração da vista aos cegos. Então chegamos ao ponto em que nós precisávamos chegar, e também para pôr em liberdade os oprimidos. E aí, assim fecha o versículo 18 que ele lê quando sobe daquele púlpito. Mas igreja, aí está a grande revelação de Jesus. Ele fala: eu vim para restaurar. Uma das situações que ele fala pelo qual ele veio é restaurar a visão dos cegos. E é isso que nos impede, por estarmos numa carne, de ver o mundo espiritual, de entender o mundo espiritual. Amém, igreja? Então eu peço que você vá, em nome de Jesus Cristo, em 2 Reis, livro de 2 Reis, no livro do Velho Testamento, em 2 Reis. Aleluia. Porque essa falta de visão, essa falta de compreensão, é isso que faz nós desconfiarmos de Deus. É isso que nos torna às vezes incrédulos em determinadas situações, e que às vezes entristecemos o coração do nosso Deus. A alma do Senhor fica triste quando vê incredulidade, quando vê dúvida, porque a dúvida é o contrário de fé, porque a fé é a certeza, amém? E a dúvida é o contrário. Então, isso, se a fé agrada a Deus, a dúvida o entristece, e não o entristece pouco, entristece a Deus em muito, porque é o contrário da fé. E nós precisamos da fé para vencer esse mundo, como está no livro de 1 João. A fé, a vitória que nos faz vencer esse mundo é a nossa fé. Então nós precisamos, e a fé só vem pelo ouvir. Então tudo isso é uma corrente que precisa ser ligada. E muitas vezes nós deixamos de ouvir, deixamos de ter fé e entramos em dúvida. Ou às vezes, ao mesmo tempo, ouvimos a palavra, mas ainda não nos foi revelado, ainda está oculto algumas coisas, e que nos torna ainda incapazes de compreender, e nos torna ainda sem, podemos estar até vendo, mas vendo de forma ainda não totalmente clara, não nítida. E Deus, Ele com o tempo, se você crer, Ele vai restaurar a sua visão, e você vai ver claramente tudo que Ele deseja que você veja, e o glorifique como Deus que Ele é. Amém, igreja? Então veja em nome de Jesus, por favor, 2 Reis capítulo 6. Porque assim como era nessa passagem que eu vou ler para os irmãos, que muitos já conhecem também, aleluia, 2 Reis capítulo 6, é a passagem que muitas vezes ali aqui na igreja falamos em outras mensagens muito conhecidas, sobre a visão que Deus, ao Eliseu orar, o moço dele, o seu discípulo, está sendo discipulado, aquele que acompanha, que auxilia, né? O profeta Eliseu. Naquele momento Eliseu ora, e ele então tem uma visão que nós já vimos essa mensagem. Ele então, o que está acontecendo? Eliseu está ali sendo cercado pelo exército do inimigo, que fica sabendo que Israel sempre se livra por causa das revelações que o profeta Eliseu tem do Deus de Israel. Então o rei daquele povo inimigo fala: então é simples, pegamos, aprendemos, matamos esse profeta e acabou, o povo vai ficar. Eles achavam, por ignorância, que o negócio era o homem, como tantos por ignorância acham que é o homem que faz a obra, e é Deus que faz a obra.
As placas das igrejas são instrumentos, os homens são instrumentos, mas Deus está em tudo e está em todos. Mas o povo que não conhece o Deus de Israel achava que o profeta Eliseu era o grande responsável, ele era o instrumento. Mesmo assim, por ignorância, mandaram cercar o local onde ele estava e ali iam prendê-lo. E de repente o moço dele acorda, desperta cedo, abre a porta e dá de cara com a casa cercada. Ele fica em desespero e vai acordar o seu senhor, que eles chamavam de meu senhor, os discípulos dos profetas. E o moço do profeta vai lá e desperta Eliseu, e Eliseu então acha aquilo muito engraçado, o desespero dele. Como Deus também às vezes ri de nós, do nosso desespero, de ver a nossa inocência. Ele nos vê como uma criança, um pai. Eu não estou dizendo que Deus ri com prazer, mas muitas coisas de Deus, ele, como você ri do seu filho, que faz alguém que às vezes faz aquele biquinho, faz alguma coisa errada, você acha aquilo engraçado, porque você vê que é por inocência. Deus também percebe que nós somos muito inocentes em relação ao mundo espiritual. Então você precisa ter a visão restaurada, ou no mínimo crescer e crescer muito na fé para compreender. Amém, igreja? Precisa ouvir muito. Parece que o pessoal está com um pouco de calor, e se você quiser ligar um pouquinho só, desse lado só um pouquinho, tá? Aqui atrapalha bastante. Mas vamos ligar um pouquinho, porque o ar-condicionado nós deixamos desligado em função... esse tempo é muito confuso, né? A gente não sabe se está calor, se está frio, ou o outono começou. Então é normal que fique assim. Se liga o ar-condicionado, fica muito gelado. Se deixa desligado, fica quente. Então vamos ligar o ventilador e vamos tentar deixar um pouquinho só para ele. Atrapalhar um pouquinho na gravação, mas não tem problema. Em nome de Jesus. Voltamos aqui então a nossa mensagem, a mensagem que o Espírito Santo nos revelou a respeito da visão. Então nós precisamos crescer e crescer muito para compreender esse Deus. Amém, igreja? Então voltando aqui, vamos ler com os irmãos o versículo de número 15, de 2 Reis 6. Todos encontraram? O versículo 15 diz: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Diga glórias a Deus. O versículo 17 diz que orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor então abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor ou em redor de Eliseu. Diga glórias a Deus. Você viu que essa passagem é muito parecida com alguma coisa que foi dita na Nova Aliança do povo de Deus, do povo cristão? É muito parecida? Veja bem, a parte que ele fala: não temas, porque os que estão conosco são muito maiores do que os que estão com eles. É algo parecido com o que você já ouviu, cristão, revelado a você? Que alguém pode, falta de sabedoria, dizer: mas isso aconteceu com Eliseu, é uma palavra para Eliseu. Não. Vamos na Nova Aliança, que pertence a nós, a revelação. 1 João capítulo 4, primeira carta de João capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia tem as cartas do apóstolo João. Nós vamos ler a primeira carta, lá no capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Vamos ver o versículo 4 também. Quem encontrou, diga amém. Primeira carta do apóstolo João, 1 João capítulo 4, versículo 4, aonde diz: filhinhos, vós sois de quem? De Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Inclui aí os inimigos, né? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga glórias a Deus. Aleluia por isso. Então Deus revela na boca do profeta para ele ensinar o jovem Geazi: meu jovem, não se assuste, não temas, porque muito maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então eles já falavam uma visão espiritual. Eu estou falando lá, tem uma noção. Olha aqui que o profeta queria passar e que você hoje pode ter discernimento. O profeta está dizendo: não tenha nenhum sentimento contra esses homens. Eles estão sendo instrumentos daqueles que estão usando eles.
que são os demônios, os anjos caídos, não é? Então, só que nos preocupa que muito maiores são os que estão conosco. Aí então, abre a visão dele para ele ver. E ele só consegue ver os anjos acampados. Eles eram muito poderosos, o exército, um número muito maior do que o exército que estava lá fora. Embora Eliseu ali falava em espírito sobre as duas situações. Já aqui Deus fala abertamente para o cristão, para ele aprender a não lutar com a carne. Porque se você for a fundo naquela mensagem de 2 Reis, você vai observar que Eliseu, quando é cego, então Deus cega os sírios, a visão deles, daquele exército, e eles entram na casa, batem na porta lá e perguntam: é aqui que mora fulano? E falou: não, vocês estão errados, vem comigo. Eles já estão cegos. Cego não é cego de visão, é cego espiritual. Eles não têm mais noção, perderam a noção do que estavam fazendo, e seguiram o profeta. Estavam ali com o seu, a quem eles iam prender, e eles vão seguindo, porque Deus é que manda no universo, amém? Se Deus mandar o seu inimigo se calar diante de vocês, vai se calar, amém, querido? Então entenda esse mistério. Eliseu falou: então venham, vocês estão no lugar errado, venham. E eles foram, seguindo Eliseu. Não viram, e quando viram, estavam dentro do quartel-general, uma linguagem mais fácil para nós, dentro do acampamento dos israelitas. E aí o rei de Israel olha assim para o profeta: o senhor trouxe um exército do inimigo aqui, como é que você fez isso? É o poder de Deus. Mas que moleza, estão desarmados, estão no meio, podemos matar todos eles? Não faça isso. Dê pão e água para eles e deixa eles embora. Aleluia. O profeta é um homem de Deus, ele sabe que a luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue, embora lá era olho por olho, dente por dente. Jesus fala: onde vocês ouviram que é assim, não seja assim. Por quê? Porque ele vem trazer a revelação do mundo espiritual. Mas tem um monte de crente lutando contra a carne. E você é espírito, amado, luta espiritualmente contra aquele que está agindo na pessoa que às vezes está te ofendendo, está te atacando. Por isso Jesus falou: se bater numa face, dê a outra. Se te perseguir, ore por quem te persegue, porque é o inimigo que está agindo, não é a pessoa. Você crê? Então entenda esse mistério. E aqui então o Eliseu, naquela passagem, sem que o moço soubesse, do moço dele, o jovem que auxiliava ele, sem que ele soubesse, ali estava sendo revelado o que seria revelado na nova aliança para nós, que muito maior é o que está em nós. Só que aqui você vê que não é os que estão conosco, aqui é o que está em nós, porque ele habita em nós pelo seu Espírito. E se o Senhor está em nós, quem é contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Você crê no poder de Deus? O inimigo vai fazer tudo para te afrontar, vai falar um monte de coisa, vai tentar colocar situações como foi na velha aliança, em que de repente está cercado Israel, está cercado, todos os hebreus estão cercados, e aí manda mensageiros do inimigo do rei, do inimigo de um povo lá, manda um mensageiro, que eu não vou ler a mensagem agora, estou resumindo apenas, e começa a falar arrogantemente em idioma que os próprios hebreus entendessem, em hebraico, falando na língua dos judeus, na época não eram judeus, eram hebreus, né? Falando na língua dos hebreus, dos judeus, em hebraico, e falava assim, fortemente: ei, quem vocês pensam que é? Eu não confio nesse rei de vocês, não. Quem vocês pensam que vocês são? Meu rei destruiu várias nações que confiavam em deuses, confiavam nos reis deles, e olha, são hoje destruídas, nações que não são nada. Vocês não serão mais uma estatística desta. O inimigo fala isso, amado, para você não confiar nessa palavra, não. Fica ouvindo essas palavras desses crentes, viu? Fica atrás dessas igrejas aí, fica fazendo campanha achando que você vai conseguir alguma coisa. Você não vai conseguir nada, às vezes usa até pouca, de pessoas que você ama e que você que ama também. Mas ali estão o inimigo, porque a pessoa não tem culpa. É a vida mundana que tornou o nascimento da pessoa, já é um vaso do inimigo. Nós temos que entender isso. São filhos da desobediência, filhos da ira. Só deixamos de ser filhos da ira quando nascemos de novo. Nicodemos, João 3, amém? João 3, não precisa ir lá. Aquele Nicodemos, o homem mais sábio: Senhor, eu não estou conseguindo compreender, até algumas coisas que o Senhor fala que me deixa confuso. E ele era um dos mais sábios da época de Jesus. Esse Nicodemos se encontra escondido com Jesus. Se nós fôssemos hoje comparar Nicodemos com alguém, lá de João 3, se você quiser depois meditar, não vamos lá não, para não tomar tempo, né? Porque o nosso tempo é precioso.
Eu quero que você creia que lá em João 3 está uma passagem que um grande homem sábio, às escondidas, procura Jesus Cristo e começa: Senhor, eu sei que o Senhor é de Deus, o Senhor é enviado de Deus, porque ninguém poderia falar e fazer as coisas que o Senhor faz se não for da parte de Deus. Mas eu não entendo algumas coisas, a minha mente é muito pequena para entender, me explica. E Jesus então fala para ele: Nicodemos, olha com amor para ele, fala: Nicodemos, você não sabe nem de onde vem o vento, nem para onde ele vai. Você não entende nada das coisas espirituais, das carnais. As carnais, as físicas, você tem dificuldade de entender. Imagina as coisas do Espírito. Amém, igreja? Então ele fala: mas não te admire, Nicodemos, se eu te disser que você tem que nascer de novo. Nascer de novo da água e do Espírito. Amém, igreja? É o que vocês estão fazendo, é o processo que muitos de nós estamos passando. Você pensa que alguns de nós já nascemos como cristãos? Já somos cristãos? Não, estamos em processo ainda. Estamos, se fosse comparar a uma mulher grávida, estaríamos ali, talvez alguns no 3º mês, só descobriu agora que está no ventre da mãe, que está ali o feto, o embrião. Muitos estão ali já com 5 meses, outros estão com 6, comparando com a mulher. Amém, igreja? Está compreendendo? Muitos nem nascemos ainda, significa que nem convertido foi ainda. Pedro, Jesus, olha o Pedro falando: Jesus, aonde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Essa história que você vai deixar a gente, que vai ser necessário. Não. Se for morrer, eu vou morrer com o Senhor, Pedro. Pedro, você não entende nada, meu Pedro. Você fala de coisas da carne ainda. Mas quando você se converter, você vai compreender as coisas. Ele quer dizer: vamos nascer de novo, nascer do Espírito. Mas não era tempo de vir o Espírito sobre os homens ainda, estava sobre Jesus. Aleluia. Então Jesus, naquela passagem, fala assim: quando vier o poder do alto, quando vier o Espírito que eu enviar lá do alto, da parte do meu Pai, aí vocês vão se converter. Pedro, aí você vai entender. Então ele era um cristão, andava com Cristo, estava sendo ali o cristianismo, estava sendo formado discípulo, mas ele não passava de um embrião ainda, de um projeto de apóstolo. E muitos de nós, espalhados esses 4 cantos da terra, por isso que para de olhar o defeito do teu irmão, mano. Para de olhar, isso vai te fazer mal. Por quê? Você não sabe como estágio que ele está no mundo espiritual. Apenas tenha amor por aquela alma. Ame, porque Jesus desceu da glória e morreu na cruz por aquela alma, por você também. Amém, igreja? No nome de Jesus. Quando aquela mulher prostituta veio, ia morrer apedrejada, porque é a lei dos homens. Ela ia morrer, gente. Ela foi pega, então ela ia morrer apedrejada, porque ela foi pega em flagrante de adultério, né? Aí o que acontece? Ela se desespera e ela, por uma força maior, não havia um projeto ali do Espírito Santo de trazer aquela mulher, se esconder atrás de Jesus Cristo. Senhor, eles vão me matar, Senhor. E ele escrevendo na areia: por que, Senhor? Porque me pegaram em flagrante, Senhor. Senhor, olha isso aí, Senhor, fala alguma coisa, me ajuda. Eu sei quem o Senhor é. E ele escrevendo na areia, sentado, nem olhou para ela, nem olhou para os homens. E os homens com a pedra na mão. De repente, ele, nem sem olhar, ele escrevendo no chão, e fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele nem olhou, só falou: quem não tem pecado, atira. Vamos ver quem realmente aqui é macho, atira uma pedra aqui, porque eu sou o Senhor, estou vendo que todos pecaram e todos perecem de Deus. Estou falando pelo Espírito, viu, amados? Que naquele momento não era a voz de um homem falando, era a voz de Deus falando no homem. E a alma que está naqueles homens lá reconhece a voz de Deus. Eles tiveram temor e soltaram as pedras. Então, no nome de Jesus, entenda esse mistério. Todos nós estamos ainda a caminho de um projeto de salvação. Entenda isso. Quando Jesus vê que você está pronto, Ele te resgata, Ele te salva, Ele não deixa. Já falei isso antes para vocês, amados. Ele não vai deixar o bolo queimar, né? Imagina uma dona de casa fazendo um bolo lá, né? Comparação absurda, mas Deus nos traz essas visões que parecem ser loucas. Ele falou: olha, se você fazer uma coisa que você gosta muito, você vai deixar queimar, passar do ponto? Eu falei: não, eu também não vou deixar, porque eu amo muito as almas. Eu não vou perder elas, não. Então, às vezes, os meus próprios filhos, meus próprios servos, às vezes estão matando almas por estarem querendo ser julgar no meu lugar. Nem eu fui para julgar. Então, igreja, não vamos julgar ninguém, não vamos falar nada, vamos nos calar. Quando Deus permitir que você veja algo errado de alguém, por favor, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, entre em oração, se possível até em campanha por essa pessoa, e segura tudo que você puder segurar, principalmente a tua língua, no nome de Jesus. Eu estou em espírito, viu, igreja? Amém? Em nome de Jesus. Seguimos aqui então.
Segundo Reis, vimos então que aquela passagem é revelado ao moço do profeta, que muito maior era o que estavam com eles. E no Novo Testamento, em 1 João, há uma frase muito parecida, só que não é maiores os que estão com eles, conosco, né? Aqui é maior o que está em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém, igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na velha aliança, Deus levantava seus profetas, amados, para falar com o povo de Israel. Hoje, na nova aliança, Deus nos fala através do verbo, através da palavra. E o verbo e a palavra é Jesus. Amém? Você tem ouvido a voz de Jesus? Tem meditado na sua palavra? Glórias a Deus por isso. Vamos voltar a Ezequiel 18. Ezequiel foi o livro que nós abrimos aqui. E lá no passado, amados, muitas vezes Deus exortou o seu povo. Ezequiel capítulo 18 foi o que nós abrimos, não na pregação, mas sim no louvor. Você se lembra? Lemos 18, 32. Antes do louvor, nós fizemos a seguinte leitura. Ezequiel 18, 32. Todos encontraram de novo? Amém. Só para lembrar, porque eu vou falar com a igreja o seguinte: Deus me tocou. Lá no passado, o Senhor falava no meu coração. Eu falava ao meu povo, exortava o meu povo, muitas vezes exortei meu povo através dos meus profetas, só através deles, né? E hoje eu também continuo exortando, continuo falando com o meu povo, através das pregações, da minha palavra. Amém, igreja? Então, mas no fim, sempre é o mesmo. Qual o fim de Deus? Edificar a nossa fé, não nos deixar fora da salvação. Diga glórias a Deus. Diga para o seu irmão: Deus não quer que você fique fora da grande festa que haverá na glória daqueles que foram eleitos, escolhidos para viver eternamente, reinando no universo com Ele. Diga amém? Em nome de Jesus. E nós estamos ou não estamos naquela visão de João? Domingo nós vamos louvar aqui no culto de louvor e adoração e declaramos com palavra profética que nós estamos naquela visão de João, que ele viu milhões de todas as nações vestidos de vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Aliás, domingo vamos estar relembrando esse dia maravilhoso nas nossas vidas, né? Que Jesus subiu naquela cruz. Vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor antecipada, né? Por causa das festividades. Amém? Do aniversário da igreja. Amém? Voltando aqui então, Ezequiel 18, 32, ele diz assim, lá no Velho Testamento: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Vejam aí a questão, amado. Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Deus aqui não está se referindo na morte física somente. Hoje, se nós formos analisar na nova aliança, muitos estão morrendo espiritualmente, às vezes dentro do rio, morrendo de sede. Por quê? Porque deixam de ouvir a palavra, ou infelizmente deixam de estudar, deixam de cumprir o chamado de Deus e começam a agir segundo a carne. Aí vão sofrer as consequências da carne. É isso que Deus está dizendo: eu não quero que vocês morram, eu quero que vocês vivam. Por que vai morrer, Israel? Israel vive pregando para vocês, vive exortando vocês, para vocês crescerem, para vocês viverem e não morrerem. Porque, em outras palavras, para vocês não sofrerem as consequências e os danos do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Muitas vezes é a morte espiritual, amados, que é pior das mortes. A pessoa fria, ele não sente desejo de buscar Deus, misericórdia, ela dá um passo, um fiozinho de blasfemar contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem salvação, que não tem perdão, nem aqui e nem na eternidade. Então o inimigo, sabendo disso, vai fazer tudo para que você esfrie espiritualmente, para que um momento qualquer você blasfeme contra o Espírito Santo. E aí, amado, acabou. Não há salvação aqui e não há salvação em lugar nenhum, e não há perdão aqui e muito menos na eternidade. Estão em espírito, igreja? Voltamos aqui, no nome de Jesus, a mensagem, ao foco. Vai em Provérbios agora, por favor, amados. Porque Deus não quer que ninguém sofra, amados. Para quem não sabe, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, eles são contemporâneos
lá no exílio do cativeiro da Babilônia. Eu quero crer que a maioria que conhece a palavra, né? Que é uma profecia que Israel seria levado cativo, e o foi pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, né? Ficou 70 anos no cativeiro, amém, amém? E esse profeta Ezequiel e Jeremias, que nós lemos as mensagens deles hoje aqui, em espírito, são os dois profetas que viveram contemporaneamente, ou seja, viveram na mesma época. Os dois eram instrumentos de Deus para exortar aquele povo, para ensinar aquele povo. E hoje Deus usa a sua palavra para a mesma coisa. Mas por que Deus exortava o povo naquela época lá, de Ezequiel, como li há pouco? Por que Ele mandou aquela mensagem tão forte? Eu não quero que vocês morram, é por isso que eu estou exortando vocês. A palavra pregada é para isso, amados, para vocês não sofrerem o dano das consequências. Então veja o que acontece. Naquela época, no Velho Testamento, na época de Jeremias e de Ezequiel, o povo havia acostumado com as coisas do mundo, haviam feito amizade com o mundo e se misturaram com os povos pagãos, e o paganismo entrou em Israel, e isso era abominável ao Senhor. Entende, igreja? E muitos de nós cristãos, o paganismo está entrando na sua vida, o mundanismo está entrando na sua vida, e Deus fala, alertando na sua palavra, da mesma forma que Ele mandava os profetas alertarem o povo. E aqui também está a palavra alerta, cuidado. Há um texto na Nova Aliança que diz, cuidado, aquele que faz amizade com o mundo está se tornando, se constituindo, o que de Deus? Amigo de Deus? Inimigo de Deus. É a palavra bíblica, amados, porque o mundo odeia Deus. O mundo não quer saber de Deus. O mundo é o contrário. As gerações que vão chegar no final dos tempos, segundo um dos profetas, Isaías, diz que está no capítulo 30, se não me engano, não vamos lá agora, mas uma das revelações do profeta Isaías, em relação à geração do final dos tempos. Ele diz, haverá um tempo em que as gerações que estarão no final dos tempos dirão assim, eu não quero, para de me falar desse Deus de Israel, desse Deus santo, me fale de coisas aprazíveis. Aliás, profetiza aqui, vai. Já quer me profetizar, profetiza ilusões, coisas agradáveis, tudo isso é carne. Para de me falar desse santo de Israel. Está lá em Isaías, 750 anos antes de Jesus, havia um profeta que deixou isso claro. E olha, amados, um alerta: se você, quer seja idoso, quer seja novo, principalmente jovem, já tiver esse sentimento no teu coração, cuidado, você pode ser a geração que Jair está falando. Cuidado. Você que é jovem, adolescente e está começando a sua vida agora, você não sabe a eternidade que espera daqui desse povo que está revelado em Isaías. Então vigia, porque se você começou já, isso é só você, mas então você está com um temor do pastor, um temor do pai ou da mãe, enfim, se você que é jovem, sentir que está acontecendo em você está desejando mais ouvir a palavra, você pode ser qualquer pessoa, qualquer idade, vigia. Se você está sentindo isso já, cuidado, você está a um passo muito perigoso da morte eterna. E a morte eterna, e amado, é eterna. Então, no nome de Jesus, isso aqui não é para assustar ninguém, amados. Isso aqui é para alertar. Deus está dizendo, por que você vai morrer, Israel, se eu quero que você viva? Amém, igreja? Cristãos, por que vocês vão morrer se eu quero que vocês vivam? E reinem comigo, diz o Senhor. Eu vos dei até autoridade, toda a autoridade, através do meu nome, disse Jesus. Então tudo está aí para você governar, mas é o livre-arbítrio, né, amados? Amém? Então quem está em espírito, escuta, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E igreja você sabe o que é, você é uma igreja. Não adianta você culpar ninguém depois, eu não servi porque fulano, ciclano, amado. Deus vai falar, o nome dessa pessoa está escrito no livro da vida? Não está. Então, e tem alguns que só porque acham que se batizou, porque acham que não sei o que, está tudo bem, vai confiando nisso aí. Vai confiando. Você já foi com essa intenção, pior ainda. Porque quando você aceita Jesus, aceite com o coração. Confesse com a boca o que está no teu coração. Se for com esse objetivo, foi perda de tempo. Você tomou um banho de piscina. Isso não adiantou nada. Teu nome nem está escrito no livro da vida. Então vigia, irmão e irmã. Principalmente Deus está mandando falar muito forte com a juventude, porque Deus tem olhado e visto iniquidade no meio do seu povo. Então, no nome de Jesus, eu estou pedindo, no nome de Jesus, desperta, acorda enquanto há tempo. Amém, igreja? Então vamos em nome de Jesus Cristo. Eu pedi que você fosse a Provérbios, se eu não me engano, não é, amados?
Então vamos lá em Provérbios. Deixa eu ver os endereços que Deus me tocou. Deixa eu ir junto com vocês em Provérbios. Lá no capítulo 26 de Provérbios. E depois as pessoas ficam, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que está acontecendo na minha vida? Tá bom. Eu saiba você que fala isso. Tem alguns que até querem culpar Deus, o que é pior, né? Eu vou para a igreja. Agora, né? Agora. Eu vou. Agora. O que fez você acontecer isso com você? Você estava firme com esse mesmo amor? Reflita. Porque se estava assim, duas coisas. Ou Deus está querendo te provar para você crescer mais e mais e ter um grande projeto na tua vida, ou então você está fazendo Deus de mentiroso. E Deus não mente. Porque a Bíblia Sagrada diz claramente: não há maldição sem causa, sem origem. Se não tiver uma origem, ela não se cumprirá. É o que diz Provérbios 26 e o versículo 2. Ele diz assim, o sábio: como o pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Diga glórias a Deus. Então, se não houver causa, se não houver origem, não vai haver maldição, amados. Agora, Deus está ensinando. Vamos cuidar. Ele está alertando. Ele exorta, ele fala. Mas você tem crido, né? Então, assim como no Velho Testamento, Deus continua a falar com o seu povo. Ele continua a exortar seu povo. Lá no Velho Testamento ele falava. No Novo Testamento ele continua falando. Vamos fazer uma comparação aqui? Vá segundo Crônicas, por favor. Segundo Crônicas. Você volta no livro que você estava em Provérbios. Vai folhando para trás que você vai chegar em segundo Crônicas. Lá no capítulo 7. Porque esse Deus que você vê bravo, falando, exortando, ele fazia a mesma coisa lá com o Velho Testamento, também fazia. Ele mandava os profetas falar duro com o povo, mas os profetas falavam duro, mas duro mesmo com o povo. Porque o povo deixou o paganismo entrar no meio deles. Deixou o mundanismo entrar. E aí o que aconteceu? Deus falava duro, mas Deus também ensinava o seguinte: olha, porém eu faço uma aliança. Se vocês se converterem, se vocês abandonarem, eu perdoarei e sararei. Veja o que ele fala em 2 Crônicas, capítulo 7. Os que encontraram 2 Crônicas, vá no capítulo 7 e vamos ler o versículo 14 a seguir, que é uma aliança que Deus faz aqui. Aleluia. Todos encontraram? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga glórias a Deus. Então vamos ler de novo o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Digam glórias a Deus. Pastor, isso é uma aliança lá com Salomão, Velho Testamento, blá blá blá, né? Então tá bom, vamos no Novo Testamento. Não é, mas vamos lá. Vamos no Novo Testamento, que Deus é o mesmo, de ontem, hoje e sempre será. Novo Testamento, primeira carta do apóstolo Pedro, no finalzinho da Bíblia, você já chegando pertinho de Apocalipse, você encontra a primeira carta do apóstolo Pedro. Vá ao capítulo 5, que você vai ter uma surpresa, que o Deus que falava para Salomão essa revelação, através do profeta, também falou através de Jesus e através dos seus apóstolos para nós. E chegou até nós as Escrituras, dizendo assim, capítulo 5 de 1 Pedro. Quem encontrou, diga amém? O versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resista-lhe firmes na fé,
certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias a Deus. A conclusão de toda essa mensagem, amada, a conclusão é que Deus quer que nós vivamos. Deus quer que nós vivamos. Amém? E no capítulo 33 de Ezequiel, só para a gente finalizar, eu peço que você se coloque em pé, procurando o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Você já lembrou que lá no meio da Bíblia você encontra os profetas, né? Você vê Isaías, vê Jeremias, você encontra Ezequiel. Lá no capítulo 33 e o versículo de número 11. É a conclusão de tudo que foi pregado essa noite. 33 de Ezequiel e o versículo 11. Amém? Todos encontraram? Olha o recado de Deus, que é para nós, para aquele povo e para hoje. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Olha o que ele fala: por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Oremos ao Senhor. Santo Deus, a tua palavra nos ensina essa noite que o Senhor deseja que nós vivamos para viver eternamente. Precisamos aprender a viver aqui na terra primeiro, Senhor. E para isso, Senhor, é teu Espírito que nos ilumina, nos ensina e nos faz caminhar, Senhor. Muitos dos teus filhos tropeçam nos seus caminhos, como também eu sou pecador e tropeço, mas sei que tuas mãos são poderosas para nos suster. Então, Senhor, mesmo em adversidades, não me deixe afastar de ti, Senhor. Mesmo às vezes em erro, Senhor, não permita que o teu filho ou tua filha que caiu, que foi seduzido pelo inimigo, caia, Senhor, na tentação de se afastar dos teus caminhos. Levanta teus filhos, Senhor, com autoridade e com poder, para a tua glória, Jesus. Fortalece a fé dos teus filhos, Senhor. Renova a esperança. Lança sobre todos os seus filhos esta noite nos 4 cantos da terra, em especial esses que oram comigo hoje, Senhor. Uma unção especial, Senhor. Fortalece a todos nós, Senhor. Faça com que venha sobre nós, em nome de Jesus, uma unção dobrada esta noite, para que possamos sair daqui convictos de uma coisa, Senhor: que o Senhor nos ama cada dia mais, que o Senhor está conosco a todo momento, para nós termos a convicção de uma coisa: que o Senhor jamais nos abandona. Lance esse momento, Senhor, o teu olhar sobre cada casa, sobre cada vida que essa noite clama pela tua unção, Senhor, como estamos clamando, e teu nome seja glorificado, Senhor. Nós já reconhecemos que o seu amor é insuperável, Senhor, mas nós somos carne, ainda estamos envolvidos a um manto que tem dificuldade de compreender esse grande mistério. Mas essa noite o Senhor falou, Senhor. O Senhor nos restaura, então, para a tua glória, escrevendo essas palavras não somente na nossa mente, mas em nosso coração, para que ao sairmos daqui, possamos praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e sermos cada dia mais reconhecidos como vaso de atalaia em tuas mãos. Para a glória do teu nome, assim eu oro, e que assim se cumpra, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Digo amém. Vamos aplaudir o nosso Rei. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, e glórias ao